Olá, enfermeiro! Olá, enfermeira! Como vão? Eu sou Fernanda Minenelli, eu sou enfermeira como vocês, eu sou gestora de enfermagem e hoje vocês estão aqui comigo, 7 horas da manhã, segunda-feira, de praxe da Academia da Saúde, assistindo a nossa passagem de plantão. Então, é passagem de plantão com a Fernanda Minenelli. Amanhã, 7 horas da manhã, é o momento, geralmente, de passagem de plantão dos hospitais e como todo conhecimento é válido, eu não tô aqui só para passar informações para vocês sobre o processo seletivo, sobre recrutamento e seleção, e sim também para te trazer uma metodologia de passagem de plantão que é muito utilizada, principalmente quando a gente fala de hospitais, que é o modelo SBAR. Então, todas as informações nesse momento que a gente tem aqui junto, de transferência de informação, eu vou seguir essa metodologia que é para vocês irem cada vez mais familiarizando, e quando vocês estiverem no hospital ou se vocês já estão, vocês vão começar a relacionar e entender cada vez melhor essa ferramenta também, tá? Curta, siga o nosso canal nas redes parceiras, vizinhas aqui também. Todos os dias, independente do canal, a gente posta um conteúdo que é sempre muito importante e vai contribuir com o crescimento de vocês. E o que eu costumo falar com os meus mais de 18 anos na enfermagem e muito mais de 10 na gestão, eu sou a pessoa que vou ajudar vocês a serem contratados. Hoje a gente vai abordar um tema muito bacana, que é enfermeiro, como que você se destaca na entrevista. Então, o que eu preciso fazer ou ser ou agir na entrevista para eu conseguir me destacar? E aí a gente vai para o primeiro momento da nossa metodologia SBAR, que é o S de situação. Falando da situação, então qual é a situação de hoje, né? Hoje a gente vai mergulhar num tema extremamente crucial que impulsiona a carreira de vocês, que é sobre o processo seletivo, mas como que eu me destaco na entrevista? Então essa é a situação. Como que eu, enfermeiro, posso me destacar na entrevista? Como que eu posso ser diferente dos outros concorrentes? Porque é isso, o recrutador ele tá procurando um enfermeiro, e aí você olha, tem lá um atrás do outro em entrevista, tem 5, 6 enfermeiros, às vezes tem 10 enfermeiros concorrendo com uma única vaga. Então, o que vai fazer eu ser a pessoa escolhida para isso? Então, gente, estejam preparados para descobrir algumas estratégias que podem transformar a abordagem de vocês e abrir portas para vocês. Eu nunca mais vou me esquecer quando eu entrei num hospital que eu trabalhei durante muito tempo e tive um grande crescimento profissional. Eu entrei lá como enfermeira assistencial. E eu não sabia quantas vagas que eles tinham na época, mas era um processo seletivo muito grande. Depois eu descobri que eles estavam abrindo uma UTI naquela época, então tinha várias vagas. Mas, tanto é que a gente não tinha nem entrevista, só entrevista sozinho, sabe, com o recrutador, porque precisava de tanta gente que eles já faziam meio que uma dinâmica, era uma entrevista meio em grupo mesmo. E aí eu me lembro, depois de um tempo, meses, anos, talvez, a minha chefe na época, né, a minha liderança lá na época, ela chegou em mim e falou assim: Fernanda, eu tinha várias vagas, acho que para enfermeira tinha umas 5 vagas, mais ou menos, né, porque teve bastante aproveitamento interno também. Mas eu lembro que ela falou assim para mim: se eu tivesse uma única vaga, essa vaga ia ser sua. Porque você se destacou na entrevista. Eu gostei muito da forma como você abordou o seu conhecimento. E, de verdade, eu tinha 8 meses de formada, mais ou menos. Eu nem tinha tanto conhecimento assim, mas acho que a minha autenticidade e a minha forma de se colocar trouxe isso. E eu me lembro da minha gratidão de receber esse feedback da minha liderança. Então tá bom, assim, passaram 5, 6 pessoas, eu não vou lembrar direito porque faz muitos anos. Mas é muito gratificante você ouvir assim: se tivesse uma única vaga no meio de todas aquelas pessoas, eu não fui a 5ª, 6ª a ser escolhida, eu ia ser a primeira. Isso é muito bom. Eu acho que é isso que a gente precisa buscar dentro de um processo seletivo. E isso não é desmerecendo os outros, mas sim se destacando cada vez mais. Então, antes da gente prosseguir, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do processo seletivo para os enfermeiros. Essa não é só uma etapa, essa é uma parte muito importante. E eu costumo falar, às vezes as pessoas valorizam muito o currículo e precisam valorizar. O currículo também é uma etapa muito importante, mas o processo seletivo ele não morre ali. Porque senão, às vezes, a gente faz um currículo que conta muita coisa, mas que, na verdade, não diz nada sobre você. E na hora do processo seletivo, exportar numa entrevista, a pessoa vai olhar e vai falar assim: gente, eu tô falando de pessoas diferentes, né? Sabe aquela história de expectativa versus realidade? É isso que ela vai encontrar. E o processo seletivo, quando a gente fala de entrevista,
entrevista nada mais é que o momento que ela vai te conhecer, literalmente, ela vai ver se o currículo tem tudo a ver com você, e é o momento que ela vai confrontar se aquilo tem a ver com você. E ela não tem como confrontar, será que realmente a Fernanda fez faculdade nesse lugar? Não tem. Hoje em dia, dependendo do hospital, isso até acontece no momento da contratação, tá? Isso é exigência de algumas certificações internacionais, você fazer essa prova. Mas não é disso que eu tô falando, essa prova de vida. Mas não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando mesmo é confrontar se o que eu coloco ali de projeto tem a ver com o perfil da pessoa que tá falando, se o que eu coloco como algumas habilidades também tem a ver com a pessoa que eu tô entrevistando. Então, por isso que algumas estratégias são muito importantes. Então, eu não posso encarar isso como um obstáculo. Eu tenho que encarar como uma oportunidade para literalmente eu sair do papel e a pessoa me conhecer ali fielmente. Então, é a oportunidade que vocês têm de brilhar ali na frente do recrutador. Por isso, quanto mais segurança, melhor. E o meu intuito aqui é dar essa segurança para vocês, principalmente para quem está começando ou para quem já recebeu muito não. Às vezes a pessoa já tem experiência em processo seletivo, participou de 4, 5 processos, mas só teve negativa. Então, ela não consegue entender onde ela pode melhorar. Então, vocês se preparem agora para descobrir como que a atitude de vocês pode ser o diferencial numa entrevista, transformar uma entrevista que é comum, que é uma praxe, em algo que pode te diferenciar do restante das pessoas. Deixar as pessoas para uma entrevista comum e vocês fazerem uma entrevista onde vocês serão os protagonistas. E aí, agora a gente vai para a segunda parte, que é o B da nossa metodologia SBAR. Falando do B, o que significa B? B é o breve histórico, a gente costuma chamar de breve histórico. Lógico que, gente, falando do SBAR, o SBAR são siglas em inglês, mas a gente adaptou para o português. Então, falando do breve histórico, né? Então, a gente vai falar o que realmente os recrutadores procuram em um enfermeiro durante a entrevista. Habilidade técnica, que é o que a gente chama de hard skill. Às vezes eu recebo mensagens, as pessoas falam assim, Fernanda, você está inventando palavra em inglês. Não invento palavra em inglês. Tá? Adoraria patentear e ser a precursora de alguma palavra nova, mas não é o caso. Tá? Mas o que eu trago para vocês são as terminologias que as pessoas usam bastante. Posso falar de habilidade técnica? Posso. Só que se você estiver na frente de um recrutador e ele perguntar qual é a sua hard skill, as suas principais hard skills, e você não souber o que falar, porque essa é uma terminologia muito utilizada dentro do recrutamento e seleção, então é por isso, eu trago essas palavras para você já ir se familiarizando, para quando você chegar lá, você já sabe do que ele está falando. Então, além das habilidades técnicas, que vamos lá, gente, é o mínimo de um enfermeiro, não é? Porque senão, o Dr. Google, vamos colocar dessa forma, ele pode ser um enfermeiro. Qualquer pessoa que for num site de busca e procurar qualquer coisa, isso não é caracterizado profissional. Então, ter informação não significa ser formado nisso. Então, a habilidade técnica é o mínimo. Não se vangloriem só com a habilidade técnica. Claro que ela é importante. Você não vai prestar um processo seletivo para enfermeiro se você não for enfermeiro. Então, isso é o básico. As habilidades técnicas que a gente aprende na faculdade é o básico, principalmente do que é privativo do enfermeiro. Isso é o mínimo que você tem a oferecer, porque senão não seria privativo do enfermeiro. Existem algumas hard skills que são além do básico do enfermeiro, mas dependendo da posição que você procura, ela é importante e às vezes ela é essencial. Às vezes é um diferencial ter, e dependendo do que for, se você se destaca em outras coisas, o hospital ou a unidade de saúde acaba te assumindo e te treinando nisso, até subsidiando esse tipo de treinamento, mas dependendo do local é obrigatório. Então, supondo, eu sou um enfermeiro especialista em terapia infusional, eu quero ser exclusivo do grupo de terapia infusional. Então, ter o curso de habilitação de passagem de PIC é obrigatório, é uma hard skill obrigatória. Eu sou uma enfermeira que quero trabalhar na obstetrícia. Eu recebi uma mensagem essa semana de pessoas, eu quero trabalhar na obstetrícia. Então, dependendo do que você tem, talvez não seja obrigatório para o hospital, porque ele pode te fundamentar nisso, mas é um grande diferencial se você já tiver. Então, supondo um curso de reanimação neonatal, é muito importante que você tenha, aqueles cursos que você faz recepção do bebê quando você é habilitado a pegar o bebê quando ele está nascendo. Não é qualquer pessoa que pode, você precisa ter essa habilitação. Então, são coisas que podem ser diferenciais, e isso são hard skills.
tá? Mas outras coisas que vocês precisam saber, e aí, hoje em dia, a gente fala muito da soft skill, e isso, o meu medo é banalizar quando a gente fala de soft skill, porque aí as pessoas botam lá, às vezes, no cantinho, lá no currículo. Ah, eu tenho soft skill, comunicação, empatia, relacionamento interpessoal, blá. Tá bom. Tenho que colocar lá, também não dá pra gente escrever muitas coisas. Mas tomem cuidado quando você fala, porque se eu falar que eu tenho comunicação como uma soft skill forte minha, e eu chegar na frente do recrutador, eu não olhar olho no olho, eu não entender direito o que ele pergunta, ou ele me pergunta, e eu responder coisas completamente aleatórias que não tem nada a ver, ele vai perceber que comunicação não é o forte. Até porque quando a gente fala de comunicação, é muito além da sua habilidade de falar, e sim a habilidade de você transmitir o seu conteúdo para o outro e que ele entenda exatamente o que você quer transmitir. Então, a comunicação ela é muito mais ampla. Então, eu estou dando exemplo da comunicação, mas isso a gente está falando de qualquer outra soft skill. Então, vocês terem esse tipo de habilidade, de autoconhecimento é muito importante. Isso é algo que a gente aborda muito no modelo A10. A gente tem um módulo só de autoconhecimento. E aí não é teste de revista, sabe, meninas e menino, né? E meninos, para quem conhece, às vezes aqueles testes de revista antigamente que a gente fazia, não é só um teste de revista, mas sim é algo para você entender realmente qual é o seu perfil. E todo perfil, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente tem, supondo, uma pessoa que é muito forte em comunicação. Isso pode ter muitas vertentes positivas, como também pode ter vertentes que, se for muito alto o meu poder de comunicação, às vezes eu posso interferir em outro aspecto. E eu preciso entender isso, porque às vezes isso pode ser danoso. Às vezes eu posso ser uma pessoa que me comunico muito, mas escuto pouco. Ou faço muito bem o poder de comunicação, mas aí eu entro num patamar de soberba, do tipo, eu sou muito boa de comunicação, que aí eu passo a achar que eu sou o dono da verdade. E aí eu entro em outra soft skill. Então, o autoconhecimento é muito importante. E isso é além de testes de revista, é muito mais a forma como, qual é a ferramenta que eu vou aplicar, e a gente tem várias ferramentas, aqui no nosso modelo a gente acaba utilizando uma, mas existem várias ferramentas de autoconhecimento, mas o mais importante é o que eu faço com esse resultado. E aí é esse resultado que, quando ele tá lá no currículo, às vezes em uma palavra, eu preciso saber como que eu vou me portar na frente do recrutador para mostrar que aquela palavra é verdadeira. Porque senão ele te contrata achando que é uma coisa, tá bom, eu preciso de comunicação e empatia para essa vaga de enfermeiro. E aí, de repente, depois dos 90 dias, ele vê que não é isso que você tem, que você é uma pessoa que precisa trabalhar isso e que não trabalhou, mas ele precisa de algo muito mais urgente agora, e é o momento onde você acaba sendo desligado, tá? Então, vocês precisam entender essa capacidade de vocês de autoconhecimento e como aplicar isso no dia a dia, no processo seletivo. Então, vocês precisam estar prontos para explorar as próprias qualidades, descobrir como que elas podem ser o melhor aliado de vocês. E, inclusive, é muito bacana em processo seletivo quando você fala assim, olha, essa soft skill não é o que eu tenho maior desenvolvimento, porém eu já tô fazendo isso para desenvolver. Cara, que legal. Aí você fala, a pessoa tem uma autopercepção muito importante, que acaba sendo uma outra skill, a autopercepção. Então, será que a gente precisa mudar quem a gente é na entrevista? Não. E é exatamente por isso que a gente escuta as frases assim, as pessoas são contratadas pelo currículo, pela hard skill, e elas são desligadas pela soft skill. Exatamente por isso, porque na hora da entrevista vira uma decoreba, eu acabo fazendo um papel para ele acaba comprando a ideia que eu sou desse jeito, mas no dia a dia eu não consigo manter. Por quê? Porque eu não tenho autoconhecimento e eu não consigo mostrar e desenvolver realmente quem eu sou, tá? Então, assim, a gente não precisa mudar quem a gente é. Às vezes a gente precisa saber como se comportar na entrevista, mas a gente não precisa mudar, porque se a gente tiver que mudar, talvez quem realmente a gente é não é quem o hospital precisa, e aí é por isso que ele acaba te desligando depois. Ou eu preciso entender o meu papel profissional.
qual é a procura, o que eu procuro, qual é a história do lugar, né? O quanto a minha história, independente se eu tenho experiência ou não tenho experiência, o quanto a minha história pode contribuir com essa história do local, qual é a expectativa para a vaga. Outro dia nós conversamos com um enfermeiro que ele falou que ele contratou para um cargo de liderança uma pessoa que não tinha experiência, porém a história dela educacional corroborava muito com o que ele precisava. Então é isso, eu preciso saber se realmente eu sou a pessoa adequada para aquela vaga, se aquele local é o local adequado para mim, tá? Não é que eu tenho que ir para a entrevista fazendo um papel, mas sim eu preciso entender qual é o meu papel naquela entrevista. Então, se eu não mostrar interesse naquele primeiro momento, gente, primeira impressão é a que fica. Se eu não mostrar interesse naquele momento, mostrar que eu estudei e mostrar que eu posso contribuir, porque se eu for uma peça só para encaixar e ocupar uma cadeira, obrigada, eu não vou ficar. E aí eu falo como uma pessoa que contrato. Não, eu preciso de alguém que agregue, que some. E não que às vezes vá fazer a mesma coisa, porque senão, se é para fazer a mesma coisa que o outro fazia, eu não mando o outro embora. Então, eu preciso de uma pessoa que agregue. E esse é o seu papel na entrevista, é entender todo o contexto e mostrar o quanto você é a pessoa mais importante para aquilo. Se você se encaixa ou não na vaga, se você se encaixa ou não no perfil da instituição. Ok? Agora a gente vai para o nosso próximo momento, que é o A de avaliação. E aí, quando a gente fala do avaliar todo esse contexto, né? Então, quando a gente se prepara para a entrevista, é essencial a gente entender a expectativa do recrutador? Sim, é muito importante. Eu preciso entender o que ele espera da vaga, o que ele espera de mim. Só que se eu só ficar tentando entender o que ele espera e eu não oferecer, porque às vezes a expectativa que ele tem é muito menor do que o que eu tenho para oferecer. E aí, quando você oferece, ele fala, gente, essa pessoa se destacou realmente. Porque até então, o que eu vi nela, eu vi no outro que eu acabei de entrevistar e tô em dúvida. Mas agora, depois disso que ela falou, é exatamente isso. É muito além do que eu esperava. E aí, é muito bom quando você vê na pessoa algo que ela tá entrando para uma vaga, mas que ela tem uma chance de crescimento gigantesca dentro da instituição. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas assim, processo seletivo é caro. Treinar pessoas é caro, até o momento que você faz todo o investimento, que a pessoa começa a dar o retorno. Posso estar falando do enfermeiro assistencial, mas é um investimento. Você entrar, você receber uniforme, você ser treinado, até ter toda a autoconfiança, você entender todo o contexto organizacional, isso demora tempo. E enquanto demora tempo, você precisa de muitas pessoas que ficam ali no seu backstage te ajudando. Então você sobrecarrega as outras pessoas, então tudo isso sai caro para a instituição. Então, quando você vê uma pessoa que tem toda a vontade de se desenvolver e crescer lá dentro, é fantástico, porque toda essa fase acaba sendo uma vez só, e aí ela só tem um grande caminho pela frente. Então, esteja pronto para responder as perguntas do recrutador. E as perguntas do recrutador não é só aquelas de praxe, é também. Mas não é só aquelas de praxe, o que você quer ser daqui 5 anos, qual é a sua expectativa, mas não, ele pode te perguntar coisas que talvez você, principalmente quando a gente fala a nível operacional, supondo, quando eu falo de uma enfermeira assistencial, eu estou falando de operação assistencial, então é nível operacional, às vezes a gente não tem ideia, mas supondo se ele falar assim, me fala uma situação onde você teve que usar a sua tomada de decisão ágil. Não adianta você falar, eu tive que atender uma parada rápida. É óbvio, gente, quem que vai demorar para atender uma parada? Eu não tô falando disso. Mas eu tô falando em situações onde você teve que ter uma mudança de mindset que você conseguiu controlar a situação. Então, esteja preparado para esse tipo de pergunta. Treine isso. Não adianta ler, às vezes a gente entra na internet, a gente lê, quais são as principais perguntas do recrutador? Daí fala, tá bom, já sei o que ele vai perguntar. Tá bom, você já sabe o que ele vai perguntar, mas você já sabe o que você vai responder? São outros 500, porque o que ele vai perguntar, ele também já sabe o que ele vai perguntar. E o que é interessante é o que você vai responder. Esse é o seu diferencial. Então, a importância da sua capacidade de resolver problemas, a importância de você demonstrar o quanto você é adaptável, principalmente nos dias de hoje, isso é maravilhoso. E isso não é decoreba, isso é dia a dia, isso é autoconhecimento. Então, lembre-se que cada pergunta, ela precisa ser entendida, ela precisa ser pensada, e cada resposta é a oportunidade de você mostrar se você é a pessoa
pessoa certa ou não para a vaga. Cada pergunta que ele te fizer, e quanto mais ele ir avançando com perguntas, você pode ter certeza que você está caminhando cada vez de uma forma muito mais positiva dentro do processo. Mas cada pergunta é a capacidade de você, é igual o jogo Banco Imobiliário, de você avançar uma casa ou de você voltar duas para trás. E isso depende demais de vocês. E agora a gente vai para o finalzinho do nosso esbar. Agora que a gente já desvendou os segredos por trás da entrevista, o segredo ele tá na preparação. A entrevista, o momento, ele é muito importante. Mas o quanto você se prepara é a forma que você vai se desenvolver ou não durante a entrevista. Então, o segredo, gente, está na preparação. Quem não se prepara não vai bem, independente de ter experiência ou não ter experiência. E às vezes é muito ruim quando você também pega um profissional extremamente experiente e você vai fazer uma pergunta e você vê que a pessoa não sabe o que responder, porque você fala assim, cara, não dá a menor importância para esse processo seletivo. Então, o segredo está na preparação. Então, vamos explorar como que a gente pode conquistar os recrutadores. Entenda, estuda. Tem alguns sites hoje em dia que, inclusive, avaliam o local de trabalho. Nesses sites, eles falam um pouco como que é o processo seletivo, como que é a questão salarial. Então, assim, gente, também não vá só sempre com aquelas mesmas perguntas. Quanto que é o salário? Qual que é o benefício? Tudo isso vai chegar o momento que eles vão falar, mas você precisa entender qual é o objetivo da instituição, qual é a missão da instituição, como que vocês... você me perguntou como que eu quero estar daqui 5 anos e como que a instituição espera ser vista daqui 5 anos. Vocês já pensaram em devolver essa pergunta para o recrutador? Então, assim, treine também vocês fazerem perguntas, vocês conduzirem todo esse processo, pratique as respostas em casa, grave no celular, se assista no espelho, pensa em respostas que não é aquela resposta que o recrutador já sabe que você vai responder, porque é a resposta típica, né, de perguntas e respostas que você encontra em qualquer lugar, mas pense em respostas que desperte a emoção desse recrutador, que ele fala assim, nossa, essa é a pessoa que vai ser a diferença aqui. Isso realmente traz empatia. Não é a palavra empatia, mas assim demonstração de atitudes nisso. Pensa em emoções positivas. Pesquisa sempre, gente, sobre a empresa. Demonstra sempre entusiasmo. E não esqueça de acompanhar o seu processo pós-entrevista. A gente já comentou sobre aquela planilha de vagas. Preencha a sua planilha de vagas. Para quem não sabe, volta aí que a gente tem nos nossos conteúdos sobre a planilha de vagas. Então, assim, preencha a planilha de vagas. É muito ruim quando, às vezes, a gente sai mandando vários currículos e acontece, principalmente quando a gente ainda não está recolocado no mercado, mas a pessoa liga e você fala assim, tá bom, desculpa, mas de onde que você é mesmo? Qual foi a vaga? Porque eu me inscrevi em tantos locais. Então, faça um acompanhamento adequado, mostre respeito com quem está do outro lado. São pequenas ações que podem gerar grandes resultados. São essas pequenas coisas que vão te diferenciar do grande montante. Porque, gente, tudo que acontece pequeno, mas acontece sempre, é difícil de ser repetido. As pessoas acabam passando e acabam deixando para lá. Então, seja o diferente. E lembre-se que a entrevista é a sua oportunidade de brilhar. Seja autêntico, tome cuidado com as palavras, tome cuidado com o português. A gente já abordou sobre a língua portuguesa também. Tome cuidado com gírias, esteja sempre pronto para mostrar o seu melhor. E são com essas estratégias que você vai em frente, que você vai estar pronto para conquistar a tua tão esperada vaga. E a vaga que você merece, que o hospital merece ter você também. Então, vá em frente e arrase. E se vocês gostaram do nosso conteúdo, continua seguindo a Academia da Saúde. Salva esse conteúdo, compartilha com o colega de vocês, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença e vocês vão vir aqui me contar uma história diferente e muito mais positiva.